Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Nesta edição, eu, Tabata Pote, te trago agora as principais notícias da semana. E após 3 meses de baixa, a produção da indústria brasileira ficou estável em janeiro. Segundo o IBGE, em 12 meses, o setor apresentou alta de quase 3%. Depois de 3 baixas seguidas, a produção da indústria brasileira apresentou variação nula em janeiro, ou seja, não teve crescimento nem queda na comparação com dezembro. Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, o setor teve alta de 1,4%, a 8ª expansão seguida nesse tipo de comparação. No acumulado de 12 meses, houve alta de 2,9%. O resultado de janeiro deixou a indústria brasileira 1,3% acima do patamar pré-pandemia de Covid, em fevereiro de 2020. A variação nula de janeiro interrompeu 3 meses de queda. A última vez em que a produção da indústria nacional ficou 4 meses sem crescimento foi em 2015, de setembro a dezembro, acumulando 5,6% de recuo. Neste mês de janeiro, 3 das 4 grandes categorias econômicas mostraram avanço na produção: máquinas e equipamentos, bens de consumo duráveis e semiduráveis. Além disso, 18 dos 25 ramos pesquisados ficaram no terreno da expansão. Entre as principais contribuições positivas, se destacaram as produções de artefatos de couro, produtos diversos, veículos automotores e móveis. As contas de luz e as mensalidades escolares subiram e puxaram a maior inflação para fevereiro em 22 anos, com 1,31%. O tradicional café da manhã dos brasileiros também está custando mais caro. Dos 10 itens selecionados nesta semana, todos tiveram alta no acumulado dos últimos 12 meses. O preço do café moído, por exemplo, cresceu 66,18%, mais de 13 vezes o valor da inflação oficial do país, de 5,06%. Os dados têm como base o resultado do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de fevereiro. No período analisado, o grupo alimentação e bebidas ficou 7% mais caro. Nesse segmento, a alimentação no domicílio subiu 7,1%, enquanto quem prefere comer fora de casa vai pagar 6,72% a mais. No caso do café, o governo federal zerou o imposto de importação para tentar conter a alta, mas a tendência é de novos aumentos. Segundo a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, fatores climáticos como geadas e fenômenos como El Niño e Laninha afetaram a produção. A expectativa é de estabilização de preços apenas após a colheita de 2026. No topo do ranking de vilões da inflação do café da manhã, atrás apenas do café, a laranja-pera se destacou dos demais, com alta de 20% e 1,72%. O grupo frutas no geral teve alta de 3,31%. A dupla mais querida do café, o pão francês com manteiga, também está pesando mais. No acumulado dos últimos 12 meses, o pãozinho ficou 4,66% mais caro, enquanto a manteiga teve alta de 4,97%. Já os amantes de ovo mexido, frito ou cozido, também podem preparar o bolso. O item subiu 10,49%. E os ovos de chocolate este ano serão menores e mais caros devido à alta do cacau. A África concentra a produção da matéria-prima e as mudanças climáticas afetaram a iguaria. O chocolate não escapa à inflação dos alimentos e o consumidor deve encontrar opções mais caras este ano. Na raiz do problema está a crise global de abastecimento de cacau, que afeta desde as grandes marcas do mercado aos produtores artesanais. No acumulado de 12 meses em janeiro, o preço dos chocolates em barra e bombons aumentou 14,31%, quase o dobro da inflação de 7,25% dos alimentos, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
O número reflete uma média e alguns itens essenciais para os fabricantes de ovos de chocolate tiveram uma alta muito superior no supermercado. A indústria vem repassando os aumentos e a tendência são os ovos de 50 gramas. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos prevê uma alta na casa de 2 dígitos sobre os produtos e a indústria faz uma ginástica para que o preço caiba no bolso do consumidor. Tudo isso devido ao valor de cotação do cacau, que teve uma alta de 189% nos últimos 12 meses. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o aumento está ligado a questões climáticas adversas e crise sanitária na África, continente onde estão concentrados 70% da produção de cacau, principal matéria-prima do chocolate. E agora, mudando de assunto, o ministro da Educação, Camilo Santana, quer investigar as cobranças de mensalidades abusivas em cursos de medicina. Para ele, uma regulamentação dos valores pode ser uma boa iniciativa. Após o evento da ONG Todos pela Educação, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que defende a regulação das mensalidades cobradas pelas faculdades privadas de medicina no Brasil, por meio da criação de um novo instituto no MEC. Eu acho que o MEC hoje não tem essa estrutura robusta para isso, é preciso compreender um pouco para dar uma regulada nessa questão das cobranças que eu já ocorrem, para que não sejam cobranças abusivas para os alunos hoje da rede privada. De acordo com o ministro, hoje o MEC já conta com uma regulação de ensino superior privado. No entanto, avalia apenas a qualidade dos cursos e se estão seguindo as diretrizes curriculares. Mas o que tem faltado é avaliar os custos da mensalidade. Isso porque tem sido observado pelo ministro que os cursos de medicina aumentam os valores a cada novo aumento do teto do FIES, o financiamento estudantil. Mas diferente de outros cursos, em medicina, se o valor do curso ultrapassa o teto do FIES, a diferença que falta deve ser paga pelo aluno. E as universidades têm feito proveito dessa situação. Hoje, os cursos de medicina na rede privada variam entre 7 a 16 mil reais. E com mais um aumento do financiamento estudantil fora do radar, a regulação nos valores provavelmente será o caminho que o ministro conduzirá. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que um projeto para isentar o imposto de renda de quem recebe até R$ 5 mil será enviado ao Congresso Nacional na próxima semana. 2 anos e 3 meses após tomar posse da presidência do Brasil, uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, volta à tona. Trata-se da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil, que, segundo afirmações de Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, o governo federal pretende enviar para o Congresso este projeto de lei na próxima semana. As declarações foram dadas após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa não é a primeira vez que o governo de Lula tenta emplacar a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5 mil. Em novembro do ano passado, Haddad anunciou a tentativa da negociação, mas, quando o anúncio foi feito em conjunto com o pacote fiscal, houve uma séria reação negativa do mercado financeiro e o plano teve que ser adiado. De acordo com a ministra Gleisi Hoffmann, este projeto, juntamente com a abertura de uma modalidade de crédito consignado para profissionais do setor privado, serão as prioridades do governo no Congresso. A meta do presidente é entregar a proposta até 2026. O desmatamento na Amazônia Legal registrou seu nível mais baixo em 9 anos para o mês de fevereiro. Um dado promissor a poucos meses de a maior floresta tropical do planeta sediar a COP30 da ONU sobre o clima. O desmatamento na Amazônia Legal registrou o nível mais baixo em 9 anos para o mês de fevereiro. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectaram alertas de desmatamento em 80,95 km², uma queda de 64% em relação a fevereiro de 2024 e o dado mais baixo desde a criação do sistema em 2016. A derrubada de árvores também recuou 24% em fevereiro no Cerrado, uma savana tropical rica em biodiversidade a leste da Amazônia,
Mas o número ainda é muito alto, com uma área destruída de 494 km². A destruição da floresta, cuja vegetação é essencial para a absorção de dióxido de carbono da atmosfera, agrava o aquecimento global. O presidente Lula, anfitrião da COP30 em novembro, que será realizada em Belém, no Pará, se comprometeu a erradicar o desmatamento ilegal até 2030. Mas os números do desmatamento contrastam com o aumento da área de vegetação degradada devido a incêndios, que é contabilizada separadamente do desmatamento. No ano passado, 30,8 milhões de hectares sofreram queimadas no Brasil, um aumento de 79% em relação a 2023, segundo um relatório da plataforma de monitoramento MapBiomas. Isso equivale a uma área maior que a Itália e representa o dado mais alto desde 2019. De acordo com o INPE, mais de 140 mil focos de incêndio foram registrados na Amazônia Legal em 2024, um número inédito em 17 anos, representando um aumento de 42% em relação a 2023. No ano passado, o Brasil enfrentou uma seca histórica, atribuída por especialistas às mudanças climáticas. O fenômeno favoreceu a propagação dos incêndios, causados em grande parte pela ação humana. E veja a seguir os benefícios da musculação na terceira idade. Além de condicionamento físico, a atividade protege o cérebro. A reportagem completa você confere no próximo bloco. E o Redação Hit está de volta com as principais notícias. O governo de São Paulo anunciou que o Estado terá, aliás, novos sistemas de cobrança eletrônica de pedágio até 2030. Eles serão instalados nas rodovias estaduais através de contratos de concessão de iniciativa privada. Em 5 anos, São Paulo deverá contar com mais 55 pórticos de pedágio com cobrança automática de taxa, conhecidos como Free Flow. A instalação acontece por meio de contratos concedidos a empresas privadas. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, responsável pelos contratos de concessão, atualmente 3 pórticos estão em operação. A Econoroeste é responsável pela operação de 2 pórticos e a Tamoios, 1. A Econoroeste deve assumir mais 8 Free Flow. A Novo Litoral instalará 15 pedágios e a Ecovias Raposo Castelo contará com 7 novos equipamentos. Mas a empresa que terá o maior número de estruturas a serem instaladas será a CCR Sorocabana, com 23. Somente este ano estão previstas a instalação de 8 pórticos, 1 no primeiro trecho norte do Rodoanel Mário Covas e os outros 7 na malha administrada pelo Novo Litoral, abrangendo regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira. E uma pesquisa aponta que a falta de mão de obra qualificada tem sido um dos principais desafios do varejo brasileiro. Para melhorar o cenário, a Associação Comercial de São Paulo decidiu investir e desenvolver habilidades essenciais para o setor. A escassez de mão de obra qualificada tem sido um dos principais desafios do varejo brasileiro, preocupando empresários e especialistas do setor. Uma pesquisa da consultoria PwC aponta que 41% dos executivos consideram a falta de trabalhadores capacitados como a maior ameaça para o setor neste ano. Para enfrentar esse cenário, a Associação Comercial de São Paulo criou a Faculdade de Comércio, que iniciou as atividades em 2020 no centro da capital paulista. Desde então, a instituição expandiu a presença, oferecendo cursos presenciais e à distância, em parceria com 130 associações comerciais espalhadas por 13 estados. Atualmente, a faculdade conta com mais de 2.000 alunos matriculados. O impacto da qualificação no mercado já pode ser observado. Um levantamento feito com estudantes da instituição revelou que, antes de ingressar no curso, 42% já trabalhavam no comércio. Porém, mais da metade
recebia até 2 salários mínimos. Após o início da graduação, quase metade relatou aumento na renda. Além da falta de profissionais qualificados, os principais desafios apontados pelo setor varejista incluem riscos cibernéticos e a inflação, fatores que também afetam a competitividade das empresas. A iniciativa da Faculdade de Comércio busca não apenas suprir essa carência, mas também oferecer melhores oportunidades para os trabalhadores do setor. Não é novidade que praticar a musculação traz benefícios como ganho de força e massa muscular e ainda diminuição da gordura corporal, além de contribuir para o bem-estar e a saúde mental. Só que a novidade agora é que a prática protege o cérebro de idosos contra demências. Um estudo feito na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, chegou a essa conclusão. Os resultados foram publicados na revista Geroscience. O levantamento envolveu 44 voluntários com declínio cognitivo leve, condição clínica intermediária entre o envelhecimento normal e a doença de Alzheimer, na qual há uma perda cognitiva em extensão maior do que a esperada para a idade, indicando maior risco de demência após 6 meses. Os participantes que praticaram treinamento de força apresentaram melhoras na memória e na anatomia cerebral. Os resultados revelam que o treino de força não só melhorou o desempenho da memória, como também alterou a anatomia cerebral. Os participantes foram divididos em 2 grupos. Metade cumpriu um programa de treinamento com sessões de musculação 2 vezes por semana, intensidade de moderada a alta e com progressão da carga. Os demais não realizaram o exercício durante o período do estudo e integraram o chamado grupo controle. Após 6 meses praticando musculação 2 vezes por semana, os participantes apresentaram proteção contra atrofia no hipocampo e pré-cúneo, áreas cerebrais associadas à doença de Alzheimer, além de melhoras nos parâmetros que refletem a saúde dos neurônios. Os resultados foram observados em testes neuropsicológicos e em exames de ressonância magnética no início e no final do estudo. Nas análises feitas ao final da intervenção, os voluntários que praticaram musculação tiveram melhor desempenho na memória episódica verbal, melhora na integridade dos neurônios e áreas relacionadas à doença de Alzheimer, protegidas contra a atrofia. Já o grupo controle apresentou piora nos parâmetros cerebrais. Os pesquisadores acreditam na possibilidade de que um período mais longo de treinamento promova resultados ainda mais positivos que os relatados no estudo. Uma pesquisa concluiu que a hidroginástica é a melhor alternativa para quem tem dificuldade em perder peso. Em apenas 3 meses, os participantes reduziram as medidas e melhoraram ainda o condicionamento físico. Uma revista científica realizou uma análise com mais de 250 participantes com sobrepeso ou obesidade. Durante 3 meses, as pessoas com idades entre 20 a 70 anos treinaram zumba, yoga, corrida e hidroginástica. O objetivo era definir entre eles qual era a melhor atividade para auxiliar a perda de peso. A hidroginástica ficou em primeiro lugar. O exercício aquático reúne um conjunto de atividades que proporcionam uma queima calórica maior, já que na água os movimentos são mais difíceis ou pesados. Segundo os estudos, a prática contribuiu para o aumento do condicionamento físico geral dos participantes em apenas 3 meses. A resistência e intensidade da atividade, combinada com exercícios aeróbicos, promoveram uma queima maior de gordura, acelerando o processo de emagrecimento e redução de medidas. A hidroginástica também melhorou a capacidade do coração e dos pulmões, fortaleceu os músculos e melhorou o metabolismo dos participantes. E olha, quem tem interesse em entrar em contato com a natureza ou ainda estudar a vida dos pássaros, tem um lugar especial no Rio de Janeiro. É o Parque Estadual Cunhambebe, um dos principais refúgios naturais do estado.
Localizado na Costa Verde do Rio de Janeiro, o Parque Estadual Cunhabebe é um dos principais refúgios naturais do estado, atraindo observadores de aves e turistas em busca de contato com a natureza. Com uma área de 38 mil hectares, o parque se estende pelos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí, abrigando uma rica biodiversidade. O local é lar de 443 espécies de aves, representando mais da metade das registradas em todo o território fluminense. Algumas dessas espécies estão ameaçadas de extinção e são monitoradas por meio de registros fotográficos, drones e câmeras especializadas. Entre as iniciativas para incentivar a preservação e o turismo ecológico, se destaca o projeto Vem Passarinhar, organizado pelo Instituto Estadual do Ambiente. O programa reúne pesquisadores, fotógrafos e entusiastas para atividades de observação de aves nas unidades de conservação estaduais, promovendo aprendizado e conscientização ambiental. Entre as iniciativas para motivar a preservação e o turismo ecológico, se destaca o projeto Vem Passarinhar, organizado pelo Instituto Estadual do Ambiente. O programa reúne pesquisadores, fotógrafos e entusiastas para a atividade de observar aves nas unidades de conservação estadual, promovendo o aprendizado e a conscientização ambiental. E agora a gente vai fazer uma viagem, só que para a Europa, e conhecer a incrível Marsella, na França. Localizada no sul da França, Marsella é uma cidade fascinante onde o antigo e o moderno coexistem em harmonia. Com mais de 2.600 anos de história, é uma das cidades mais antigas da Europa e tem um papel crucial na história do país. Situada na costa do Mar Mediterrâneo, Marsella possui um dos portos mais importantes da França e do mundo. E vamos então ver uma câmera de Marsella, na França. Você vai ver agora a gente abrindo tela. Olha que bonito, tá bem nublado por lá, mas isso ainda não tira a sua beleza. Marsella está situada na costa do Mar Mediterrâneo, como nós vimos na reportagem, o que a torna um dos portos mais importantes da França e do mundo. O porto da cidade é, na verdade, o maior porto comercial do país e o segundo maior da Europa, e desempenha ainda um papel essencial no comércio e na logística marítima. Nos últimos anos, Marsella se tornou um verdadeiro polo de arte e cultura, especialmente após ser escolhida como capital europeia da cultura em 2013. Olha só, o evento trouxe renovação e revitalização à cidade, com novos museus e galerias. E assim encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você.